Olá pessoal, de volta, professor Wilson Cândido, com mais um vídeo da série Mais Estímulos, Mais Possibilidades. E agora conversando sobre transtornos específicos da aprendizagem, DSM-5 e CID-11. Vamos entender um pouquinho como esses transtornos se classificam de acordo com o DSM-5 e como ele vem de acordo com o CID-11. DSM-5 é Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, 5ª edição, e CID-11 é a Classificação Internacional das Doenças. O DSM-5 é elaborado pela APA, Associação Americana de Psiquiatria, e o CID-11 pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Então vamos começar a entender um pouquinho mais. O DSM-5 ele traz os transtornos específicos da aprendizagem como um dos tipos de transtornos do neurodesenvolvimento. Logo, a gente entende que é um transtorno que está associado a prejuízos no funcionamento cerebral. Ele é classificado dentro do DSM-5 como um transtorno que traz dificuldades no processo de leitura e escrita, no processo de escrita, no processo de raciocínio lógico-matemático, né, e no cometimento de excessivos erros, que a gente vai chamar de desortografia. Então, se eu falar de prejuízo de leitura e escrita, eu estou falando de dislexia. Se eu falar de prejuízo na capacidade de raciocínio lógico-matemático, eu estou falando de descalculia. E aquele cometimento excessivo de erros ortográficos, a gente vai chamar de desortografia. E aquela forma de escrever onde há uma dificuldade no espaço entre as letras, entre as palavras, que a própria pessoa que escreve não consegue muitas vezes ler, vamos chamar disgrafia. Então, são subtipos dos transtornos específicos da aprendizagem, que lá pode ser classificado de acordo com o DSM-5 como leve, moderado ou grave, dependendo dos prejuízos que esse quadro, associado especificamente a questões de ordem de aprendizado, pode acontecer. De acordo com o CID-11, esse mesmo transtorno que a gente chamou de transtorno específico da aprendizagem, ele vem como transtorno do aprendizado do desenvolvimento. É a mesma coisa, só que a nomenclatura muda quando sai do DSM para o CID. Então a gente vai ter no CID-11 os subtipos dessa condição, que a gente vai chamar de transtorno de aprendizagem desenvolvimental com prejuízos na leitura, transtorno do aprendizado do desenvolvimento com comprometimento na forma de escrever, na expressão escrita, transtorno do aprendizado do desenvolvimento com comprometimento da capacidade matemática, transtorno de aprendizagem desenvolvimental com outro comprometimento específico da aprendizagem e transtorno do aprendizado do desenvolvimento não especificado. Então, ele traz nomes diferentes para falar de dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia. Vamos dizer que a pessoa com transtorno específico da aprendizagem, de acordo com essas condições de descrição do CID-11, que será o nosso próximo documento de classificação para diversos transtornos, ele necessita de suporte multidisciplinar especializado para a promoção dessa superação de dificuldades específicas e pontuais que os transtornos trazem, né? Além de necessidade de abordagem psicoeducacional, de acordo com cada caso e com cada prejuízo que isso possa acontecer. Os transtornos específicos da aprendizagem, que a gente acabou de citar, que traz nomes diferentes tanto no DSM-5 quanto no CID-11, embora seja a mesma coisa, eles podem também apresentar algumas comorbidades que tornarão esse quadro global mais comprometido. É importante entender que para a classificação diagnóstica dessa condição específica de aprendizagem, deve-se preencher alguns critérios importantes. Por exemplo, dificuldades na aprendizagem e nas habilidades acadêmicas de ordem geral. Habilidades acadêmicas afetadas devem estar substancialmente abaixo do esperado para aquela condição e idade, né, com prejuízo no desempenho. As dificuldades de aprendizagem iniciam-se logo nos anos escolares e não podem ser explicadas por deficiência intelectual, ou seja, se descarta a deficiência intelectual.
Os transtornos específicos da aprendizagem apresentam déficits específicos na capacidade individual para perceber ou processar informações acadêmicas com precisão. Apresentam problemas de cognição, mas não apresentam significativos prejuízos na inteligência. As dificuldades nesse contexto é observada no âmbito escolar e já se percebe logo nos anos de escolaridade formal. Não apresentam prejuízos significativos nas condutas ou habilidades adaptativas, que é diferente. Lá no caso da deficiência intelectual, a gente percebe esse prejuízo. Transtorno específico da aprendizagem é específico do domínio de aprendizagem, não exibindo déficit intelectual nem adaptativo. Vale sempre frisar isso para não confundirmos com outros transtornos. Não apresenta comportamentos imaturos e nem infantilizados. É independente nas atividades autônomas para uma vida independente. Mesmo com algumas dificuldades de ordem acadêmica, podem desenvolver autonomia para a vida funcional, profissional, relacional, né, seja lá o âmbito em que ele esteja inserido. Infelizmente, por não ser considerado uma deficiência, não é contemplado pelo Serviço de Educação Especial, muito menos recebe algum auxílio do governo para o gerenciamento de algumas questões importantes. As políticas públicas não asseguram para esse sujeito ainda direitos que são inerentes a todo mundo, especialmente por não ser considerado uma condição de deficiência. E mesmo com algumas dificuldades nas habilidades acadêmicas, né, que irão persistir pela vida inteira, mas se buscarmos por ferramentas de intervenção e pelo próprio autogerenciamento por parte do sujeito, ele terá condições de levar uma vida profissional funcional, mesmo com algumas restrições e dificuldades ligadas a essas questões específicas, né? Vale lembrar que essa condição ainda encontra grande resistência por parte das escolas em criar ferramentas de acessibilidade, por não se entender como uma condição de deficiência. Por isso que é importante a gente orientar que as escolas, mais uma vez, tratem as pessoas com dificuldades, independente de ser considerado deficiência ou não, porque se faz necessário que a escola busque ajustar-se a cada situação de forma muito pontual, independente de ser uma condição que esteja associada à deficiência ou não. O aluno precisa ter as suas ferramentas de acessibilidade, mesmo que ele não seja considerado como público-alvo da educação especial ou de ferramentas que demandem aí a partir de políticas. O fato é que a escola precisa se ajustar a cada aluno na sua forma de funcionamento, independente de qualquer política de inclusão, tá? Transtornos específicos de aprendizagem é um termo utilizado pelo DSM-5, que trata aí da dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia. Transtorno do desenvolvimento do aprendizado é um termo utilizado pelo CID, o CID-11, que é o último documento, que se refere a prejuízos na leitura, prejuízos na escrita, prejuízos na capacidade de escrever de forma correta, que são as acentuações e ortografia, e prejuízo na capacidade de raciocínio lógico matemático. Então, os termos mudam de um documento para outro, mas a essência é a mesma. Estamos falando de pessoas com dificuldades específicas no seu processo de aprendizagem. E aí a gente precisa pontuar com a abordagem psicopedagógica, neuropsicopedagógica, fonoaudiológica, psicológica, né? Todos os serviços que pudesse oferecer psicoeducacional para que a pessoa com essa condição específica tenha as suas dificuldades superadas, tá? É importante lembrar sempre disso, que a gente busque por ferramentas que dê mais acesso, mesmo a pessoa não sendo uma pessoa com deficiência. Afinal de contas, ele está na escola e precisa de ferramentas que façam o seu processo de ensino-aprendizagem acontecer de forma eficiente. Esse é mais um vídeo da série Mais Estímulos, Mais Possibilidades. Em breve traremos novo vídeo para vocês enriquecerem cada vez mais a formação, seja ela clínica ou institucional. Abraço a todos.